Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje estou aqui, meu querido aluno, minha querida aluna, para nós conversarmos a respeito de algumas atualidades que nós temos aí no mundo. Então, basicamente, falar em atualidades hoje em dia, a gente acaba percebendo de cara, né? Coisa gigantesca que acaba acontecendo aí, que existe um mundo muito dinâmico em diversas de suas características e suas faces aí, e que a gente fala em atualidades, né? Basicamente engloba aí uma quantidade muito grande de perspectivas que nós poderíamos adotar aqui, né? Mas nós vamos fazer um recortezinho aí, e o que nós vamos tratar de perceber é justamente essa questão das migrações no mundo hoje. Tome cuidado, isso é importante. O que acaba acontecendo com essas migrações aí é que basicamente essas migrações elas acabam se apresentando o quê? Com um fenômeno muito comum hoje, né? Nós já vamos entender por que essas migrações elas cresceram significativamente e além disso estão trazendo muitos problemas. Elas são destaque, por exemplo, na mídia, na imprensa, sempre. E você sabe muito bem o que se destaca no nosso mundo de hoje, sempre acaba sendo muito importante para você tratar de fazer o quê? Aparecer na sua prova, aparecer em provas futuras e assim por diante. Então, nossa linha de hoje é isso. Procurar entender um pouco dessas características a respeito de fluxos migratórios no nosso planeta, aqueles que mais chamam a atenção aí. Então, olha lá, rapidinho para nós, vem você comigo aqui no meu mapinha. O que nós temos? Recuperar um pouquinho dessa lógica da breve história geopolítica do século XX. Aqui, ó, então, a partir de 1945, término da Segunda Guerra Mundial, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo basicamente que nós encontramos aí um mundo que a gente chama ele de bipolar. Uma hora ele estava feliz, outra hora ele estava triste. Não tem nada a ver com isso, né? Então, bipolar que nós tínhamos, por assim dizer, dois grandes polos, Estados Unidos, União Soviética, capitalismo e socialismo. Então o mundo, mais ou menos, ele era o mundo que ele estava dividido dessa forma aí, certo? Estados Unidos e Canadá, América do Norte, Europa, pá, esse era aí o centro capitalista, né? E tá lá a União Soviética. E daí nós encontramos, por exemplo, no continente americano, aliados todos dos Estados Unidos, e o restante do planeta, ele um pouco se dividia aí. Fim de tudo isso aí, fim da Guerra Fria, vitória do capitalismo, quase que se transformou, por assim dizer, em um sistema unânime no nosso planeta. E, por outro lado, nós acabamos sendo o quê? A União Soviética se desintegrou, né? Voltar a ser o quê? A Rússia e mais 15 repúblicas aí, que geopoliticamente também não estão nada de boas, certo? Então, com o fim de tudo isso aí, o que nós encontramos? Surge uma nova ordem no mundo que à época se chamava de multipolar. Não se tem mais duas grandes potências, como lá acontecia durante a Guerra Fria. Então nós continuamos sendo o quê? Os Estados Unidos aí, é basicamente um desses polos. Daí nós encontramos o quê? A Europa, outro polo, que se os Estados Unidos domina a parte significativa do continente africano, nós acabamos encontrando que a União Europeia tem uma força muito grande sobre a África. E por fim nós temos o quê? Temos basicamente a Ásia, que ainda é uma região de uma dinâmica, por assim dizer, econômica muito grande, e que existem aí alguns países que se destacam, né? Certo tempo atrás a gente dizia que a potência era o Japão, a China vem se destacando, a Índia pode ser no futuro próximo também uma potência regional muito grande, e nós temos os tigres asiáticos. Junto com toda essa mudança da década de 1990, nós tivemos o quê? Processo de globalização, que esse foi incentivado por essas mudanças políticas aqui também, onde não existem mais barreiras para o capital. Ele circula de forma livre no planeta inteiro. Somado a isso, nós tivemos que todo aí um conjunto de novas tecnologias que facilitou principalmente a comunicação entre as diferentes regiões do globo. E dentro desse novo mundo sem Guerra Fria, mundo globalizado e com muita tecnologia de comunicação, o que nós acabamos percebendo também, que a partir dessa década de 90 e o século XXI veio a confirmar isso muito tranquilamente,
é que os fluxos populacionais, por assim dizer, no nosso planeta, eles cresceram e cresceram numa velocidade gigantesca, né? Então hoje as pessoas circulam cada vez mais e agora nós vamos procurar entender aqui um pouquinho a respeito do que é essa circulação aí. Primeiro, de forma geral, vamos começar compreendendo o que seriam as famosas migrações internacionais. Então, como é que funcionam essas migrações internacionais? Entre os séculos XV e XIX, a Europa foi o quê? A origem dessas migrações foi a origem, anota lá, faltou a palavrinha aí, sem problema nenhum, tá? Então, eu vou dizer até mais, né? O que nós acabamos encontrando foram essas grandes navegações, esse período de expansionismo marítimo, onde o europeu tratou de fazer o quê? Ele saiu, tá? Saiu colonizando todos os demais continentes. Então, quando nós falamos em migrações internacionais, ali é o berço, ali que nós tivemos a origem de tudo isso aí, né? Só que nós encontramos que basicamente aí, com o final dessa Guerra Fria, por isso que foi importante nós vemos aqueles 2 primeiros planisférios lá, houveram algumas mudanças que foram mudanças muito significativas, né? Muito significativas mesmo, né? A geopolítica e a economia do planeta, ela se alterou completamente. Mas também nós acabamos percebendo que houve aí um reflexo disso, aonde? Houve um reflexo disso aí, principalmente no fluxo de migrações, né? O que significa esse fluxo de migrações aí? A origem hoje não é mais o continente africano. A origem hoje nós encontramos o quê? América Latina, África e Ásia, né? Então, por assim dizer, nós acabamos sendo o quê? São as ex-colônias, né? Então a Europa despejou uma galera lá. Agora essa galera vê o maior desenvolvimento econômico em algumas regiões do nosso planeta, né? Onde nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo que essa galera agora busca justamente aí isso, né? Busca as regiões mais ricas e desenvolvidas. Então nem preciso dizer para você que o que mais motiva essas migrações hoje, mais motivo, não é exclusivamente isso, é essa questão econômica. Parte significativa desses continentes, e não sua totalidade, hoje eles apresentam um nível de desenvolvimento econômico e social que não é legal, né? Existe parcela gigantesca da população desses países que tem uma vida difícil, né? O dia a dia, o cotidiano é pauleira nessas regiões. Então, bate lá na cabeça do sujeito, o que eu vou tratar de fazer? Se eu tentar minha vida nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa Ocidental, no Japão e agora mais recentemente fluxo muito grande de asiáticos até a Oceania, né? Então essa galera está tratando de circular e circular muito significativamente aí, né? Mas eu falei agora pouquinho, agora atrás aqui para você, que as principais causas elas são o quê? Causas econômicas, falei que são principais, é um fator muito forte, mas nós não devemos esquecer aqui que acaba ocorrendo o quê? Principalmente em continente africano e também no Oriente Médio, nós encontramos a presença do quê? Guerras e conflitos, que vão gerar também, por assim dizer, grande fluxo de pessoas. Só que essas pessoas daí, nesse caso, o que acaba acontecendo com elas? Elas não são migrantes ou emigrantes. Elas são o quê? Os refugiados. Então você tome cuidado com esses refugiados aí, porque hoje se fala e se fala muito nessa galera aqui. Então basicamente, né, o que nós encontramos? Não esquece isso nunca. Refugiado é diferente de migrante. Refugiado é o cara que foi o quê? Forçado a abandonar a sua região de origem, né? Então o que acontece? Lá houve um conflito, uma guerra, uma perseguição étnica, e hoje nós falamos até mesmo em refugiados, que eles são refugiados ambientais. O migrante está dando sopa no país que ele entrou ilegal, por exemplo, vai lá o governo, cata ele, joga no avião, vai embora, é deportado. Não, aqui existem regras para refugiados. Então presta atenção no nome disso aqui, Acnur, né?
Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então é um órgão da ONU. Os países que participam da ONU são signatários da Acnur. O que significa? Eles, por assim dizer, se dispõem a aceitar os refugiados. Desde que esse refugiado, apesar de ser difícil classificar ele, atende isso aqui. Ele não veio porque ele quis. Ele teve que abandonar porque ele estava correndo perigo de vida muitas vezes. Não é mesmo? Então o que nós acabamos encontrando aí? Aí surge justamente algumas características que nós temos através desse gráfico muito bonito aqui. Como é que isso aqui funciona? Onde as pessoas deslocadas, os refugiados do mundo, são acolhidas. Então olha lá, alguns exemplos. A África acolhe em grande quantidade e o Oriente Médio também. Porque nós acabamos encontrando que são os países vizinhos que estão passando por esses problemas aí, né? Então, muitas vezes o cara sair lá do Oriente Médio e bater na Europa, é osso? É fácil? Claro que não, é difícil. Então, pulo a fronteira e vou ali no país do lado, que ali eu vivo melhor. Então nós encontramos aí o quê? 30% e 26%. 56% dos refugiados do mundo ficam nas regiões de origem desses refugiados. 17% na Europa, 16% na América e na Ásia nós encontramos 11%. Então, 55% dos refugiados, eles têm origem o quê? Em basicamente 3 regiões. Sudão do Sul, Afeganistão e Síria, que são regiões que estão passando por conflitos, guerras civis, conflitos étnicos, né? E daí o que acaba acontecendo? Nesse outro e último gráfico nós percebemos quem é que mais recebe? A Etiópia, Uganda e a República do Irã e também o Líbano aí, que se destacam e se destacam em grande quantidade, tá certo? Então essa é a ideia. Quando nós falamos do tal dos refugiados, é muito comum nós vemos o quê? Cenas que são como essas aí, né? Então, por exemplo, os refugiados africanos ou do Oriente Médio que buscam a Europa. Eles são aceitos na boa, que no Urage, lá, olha, todo mundo vem, é refugiado, nada. Esses caras passam por dificuldades gigantescas, certo? Então, onde nós acabamos encontrando aqui, ó, cenas no chamado Mar Mediterrâneo. Essa embarcação ainda está bonita. Maior parte das embarcações que levam esses refugiados ali são embarcações completamente precárias. Volte e meia um trem desse aí vira, né? Afunda, mata em grande quantidade. Então aqui você tem um desastre humano significativo. E muitas vezes quando eles chegam, né, tentam barrar essa galera daqui, você não passa. Então aqui, ó, nós temos essa cerca que foi criada na Hungria aí para evitar justamente a entrada desses refugiados. Problemas, né? Mas como nós falamos em migrações também, nós não podemos esquecer o nosso querido caso brasileiro aí, né? Então o que acaba acontecendo? Lembrando você que em 2017 nós tivemos a aprovação de uma nova lei de imigração no Brasil, onde basicamente nós tivemos o quê? Facilitar muito. O Brasil sempre foi um país que historicamente ele tratou de fazer o quê? Ele tratou de acolher os diferentes povos. É uma característica, uma certa tradição que nós encontramos aí no Brasil, né? Quem é a galera que mais chega aqui no Brasil? Haitianos, nos últimos anos chegaram em grande quantidade, devido ao problema do terremoto que nós tivemos lá. Paraguaios, bolivianos, por exemplo, também tratavam aqui num período muito próximo, principalmente nessa primeira década do século XXI, eles chegaram em grande quantidade no Brasil. Por quê? Porque naquele momento o Brasil estava vivendo um crescimento econômico assustador e nosso mercado de trabalho acolhia essa moçada muito bem. Então era uma oportunidade que eles iam buscar aqui. Além disso, nós temos o quê? Os venezuelanos, também lá do norte do Brasil. A Venezuela vem passando por uma crise política gigantesca que acabou desencadeando por conta de um governo extremamente desastrado, não é mesmo? E uma crise humanitária muito grande, né? A pobreza cresceu muito significativamente, porque, pô, uma loucura isso, gente. Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do planeta e uma população pobre, né? E que, de repente, devido às políticas econômicas do governo e uma queda muito significativa no preço do petróleo no mercado internacional, rosca, né? O que acabou acontecendo aí? Acabou acontecendo que a fome matava, né? Então era uma miséria muito grande.
Vamos para onde? Vamos para a nossa fronteira, o país aí. E ainda nós recebemos uma quantidade grande de imigrantes que são também o quê? Migrantes africanos e refugiados da Síria em menor quantidade do Afeganistão. Os sírios têm uma certa tradição aqui no Brasil, não é mesmo? Eles são povos que já vêm para o Brasil há um período de tempo muito grande, por outras razões. E hoje a guerra civil na Síria aí, ela também acabou se transformando o quê? O pessoal vê o país como um país de paz e acolhedor e procura muito o nosso país aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.